oh, é, oh. É, oh, é, oh. É, oh, é, oh. É, oh, é, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Falar próximo do microfone que ele tá quando falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Explicamos por que bom dia, boa tarde e boa noite, que esse programa é apresentado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, às 6 horas da manhã, às 5 horas da tarde, na hora do chá, quando a Rainha Elizabeth toma o chá, ela fica ouvindo o nosso programa. Hoje estou aqui com... Com quem mesmo? Com Dina Lemos. Dina Lemos. Dina Lemos. Presente. E quem mais? Cassiano Scherner. O cara que sabe mais de cinema em Porto Alegre, depois de mim. Lúcia Dexheimer de Areia Leão, Leão, que é a poeta, própria- que já está deixando de ser poeta. Por que, Lúcia? Cansou. Porque eu me irritei com uma... isso é para outra história. É? E com Marino Boeira, O mestre. o mestre. O mestre de Apipucos. Sabe quem é o mestre de Apipucos? Quem é? Gilberto Freire, meu professor de história lá na universidade, né? Sempre citava o Dante de Laetano, de triste memória. Por favor, Lúcia, apresenta que tu tinha uma revelação a fazer. Antes de nós começarmos, eu vou fazer uma pequena divulgação de uma performance teatral neste domingo agora, dia 27 de outubro, das 17 às 18 horas. Por que é isso? Ai, agora eu Era já... chato. Chato, Marino, eu me perdi toda aqui. Tu quando tu tira sangue, não tem problema, né? Aqui é tudo exposto. Aqui. Não É mulher tem de sangue. problema, tem problema. Inclusive tem que Não ser é num daí que braço sai o só, não é sangue. daí que sai, A né? performance, fim de Tá, uma semana. performance teatral, dia 27 de outubro, das 17 às 18 horas. É num local perto do planetário, o endereço exatamente é... Planetário ali na Ipiranga. Sim, na Ramiro com Ipiranga, mas o endereço é na rua Luiz Manuel 241, na ONG Misturaí. A performance é O Homem Lixo. Homem Lixo? O Homem Lixo. Todos nós. A direção é do Camilo de Só Leles. os homens e as mulheres. Só Um os dos homens, só os homens, atores só os homens. é o Essa voz que vocês ouviram um dos foi da- atores é o Jorge Olímpio, que nós entrevistamos Ela me deixa falar nesse há um programa, é mês, mais ou fantástico, menos. Dina viu? Lemos. O autoritarismo feminino aqui. Temos que ficar. Temos E que essa, tomar uma providência. e essa tolerar. performance é repensando o que fazemos com o que fazemos. Sobre o lixo, né? Sobre o lixo. Então é isso, eu queria fazer uma pequena performance divulgação. ecológica. Não sei se é ecológico, é Eu uma a favor performance. de espalhar o lixo. Eu sou a favor de jogar o lixo em qualquer lugar. Na rua, em qualquer lugar. Coca, garrafa de Pepsi, tudo. Para nos ficar mais próximos do lixo e sentirmos Bom, nós mais... já somos lixo, né? É mesmo, né? Sim, quem não é lixo? Né? Tu sabe essa rua Luiz de Camões? É Luiz de Camões que tu falasse? Não, Marina, vamos ver. É aqui. Camões, tem um Camões. É na rua Luiz Manuel, Ah, Luiz Manuel. Não tem Camões. 241. Não tem Camões. Essa rua é muito É ali interessante. na Cidade Baixa, né? É uma Cidade rua Baixa. muito interessante, que ela começa de um lado, Sim. ela vai lá, ela passa da Ipiranga, vai Isso. adiante, volta, para ali na Ipiranga, ali na Protásio, e depois recomeça do outro lado da Protásio, onde tinha a padaria Sestari. Lembra da padaria Não, Sestari? Eu Não é da não minha conheço, não conheço. Acho que aí Pois a é. Lúcia que está o Exão. Eu hoje tive uma dúvida existencial que me deixou assim perturbado. Sim, diga. Hoje é dia 24 de outubro. O nome da Pois rua. é. Pois Há é. várias hipóteses. Não, há duas. Duas. Tá. Uma seria Getúlio. Uma seria o dia, né? Isso, né? Dia Eu li ali que tu tu escreveu. leu. Tu leu. O dia que Eu o não Washington sabia. Luiz mandaram o Washington Luiz embora e entregaram o Sim. poder para o Dr. Getúlio Vargas. Sim. Getúlio Dornelles Vargas. E a outra opção é o dia da ONU. Dia das da Nações ONU. Unidas. Pois é. E qual Pelo desenho das ruas, eu imagino Essa voz que é da Dina seja Lemos. do Getúlio Vargas, né? Porque Eu acho a que é o mais tendência provável, né? esses É, grandes homenagem. acontecimentos brasileiros. Desde quando que predominarem essa nas rua é grandes 24 ruas. de outubro, né? Não sei, eu não sei nada. Quando eu vim a Porto Alegre, minha avó morava na Silva Jardim.
que é uma Bem. uma Uma travessa travessa. no final da 24. da 24. Que a 24 termina na 24 Igreja de outubro, Auxiliadora. Ela Auxiliadora. começa na Praça Júlio de Castilhos Isso, e termina vai na na Igreja rua, Auxiliadora. na Igreja Auxiliadora. Aquela igreja era uma igrejinha pequena. Era uma igrejinha pequena. Depois eles Ah, é? Depois derrubaram derrubaram e construíram fizeram uma outros, Aquele igrejona. colosso lá que é hoje. Aquele É. monstrengo, né? E, Porque é e teve um horroroso. episódio que eu acho que era a mão de Deus agindo a Pronto, serviço nós vamos da discutir coisa. religião. Era a mão de Deus ou do diabo, eu não Que sei. foi? O padre que comandava, tu sabe que todo padre é construtor, né? Sim. Em princípio, tu que é gringo lá da Ah, Serra. o lá padre sabe- Giordani. Lá Padre da- Giordani, o padre igreja- Tiago Bombardelli, né? Dom José Baréia. Dom José Baré, seu bispo. Os caras quando eu estive na Bolívia, cara, Sim. em Cochabamba, na Bolívia. Sim. Não foi em Cochabamba, foi em Copacabana. Sim, Copacabana. Lá no lago, Era lá na de lago. Titicaca. Os caras lá na Bolívia, eles importam os carros japoneses usados, por alguma razão, em determinado momento, não sei se continua assim. Então, tu vê aqueles índios, assim, aparentemente tu acha que são pobres, com aqueles carrões imensos, né? Sim. E na igreja, tem uma igreja fantástica lá em Copacabana, Sim, né? já ouvi Uma falar dessa igreja. É, uma igreja fantástica. E no dia que a gente estava lá, era a bênção dos carros. Sim, uma O pa- prática o comum. padre vai lá com aquela, É, bênção. com aquela É. aguinha dele, né? Aqui em Porto Alegre eu não vejo, mas lá na região lá é o prática. E onde é que eles põem a aguinha benta? Na direção, não é? No motor No motor, do carro, ah, que é no a motor. alma do carro. Que está por dentro, escondido. Simbólico, paca, né? Mas eu estava falando dessa igreja auxiliadora. O padre, como todos os padres, estava Sim. construindo a igreja nova. Sim. Então ele estava olhando a obra sendo construída e foi recuando assim para ter um ângulo maior assim da visão. Aí um carro puf, atropelou o padre. Que nem o Brad Matou Pitt o naquele padre? filme. Matou o padre? Matou o padre. Matou o padre. Morreu-se. Morreu santo. Que coisa. Bom, vamos falar sério aqui. Vamos lá, nesse programa. vamos lá. Vamos falar Bom, sério. vamos falar sério. Diná Lemos está conosco aqui. Né? Diná Lemos. Quem é Diná Lemos? Diná Lemos são duas pessoas numa só. Sabe aquele negócio? Aqueles Duas é sorvete? pouco, né? Duas Acho é que várias, pouco, né, Maria? Mas as duas que eu conheço. Tem mais uma, Beatriz Arraia. Ó. Mas depois falamos. Depois eu te apresento ela. A Diná Lemos foi, aí no passado recente, na época que o PT era um partido aparentemente revolucionário, não tinha se transformado no PSDB de hoje, Sim. e o PSDB ficou pior, ficou o PDS, né? PDS. A Diná Lemos era uma ativista do PT, né? Com uma longa participação, Sim. uma participação reconhecida pelas lideranças de esquerda aí, como uma figura de proa e não de popa no partido. No tempo do Lula barbudo e brabo. No púlpito do sapo barbudo. Brabo, né? Não era, Brabo, não era brabo. o Lulinha Paz e Eles Amor. hein? olhavam tudo nos cartazes com a mão erguida e com uma cara de brabo. Os cartazes eram... A estética era essa estética da greve, né? Depois eles ficaram tudo de gravata, paletó e sorrisos e botox. A Diná é ótima, né? Vocês vão ver com a Diná é fantástica. Isso porque vocês não viram o livro dela ainda, o Zeferina. Conselho vocês a lerem o Zeferina Paula com brasileira. calma, começando pelo fim, né? Pelo meio, pelos pelo meio. lados. Depois a Diná Pelas abandonou beiradas. o ativismo político dela aqui e foi morar. Ela mora na beira da praia, lá em Garopaba, né? Eu moro na Praia do Rosa. Na Ai, Praia que do maravilha, Rosa. o meu Tem sonho uma de mansão lá na Praia do Rosa. Não, eu tenho um sobradinho que o meu marido fez para mim. Meu marido é um verdadeiro pedreiro e pescador. Pescador, é. As duas coisas, porque todo mundo que mora na praia, nativos do litoral brasileiro, viveram aquela coisa da ocupação territorial. Continua de esquerda, né? E aí, o que aconteceu? Eles se tornaram pedreiros dos Ricos. Dos ricos. Os ricos compravam os terrenos, ou os remediados. Os pescadores se transformaram Os em pedreiros. pescadores iam trabalhar para eles, assim. Então, o meu marido, quando eu o conheci, ele sabia construir. Daí ele se apaixonou por mim, eu por ele. Ele fez uma mesmo? casa Foi para um mim. caso de amor, O assim, meu tipo marido Romeu e fez Julieta? uma casa para mim. Ah, que coisa. 2 andares, um sobradinho lindo. Não, nem uma pecinha. Nada, Nem uma nada, pecinha, nem nada, nada. Veja só. Nada. É, mas a Diná Lemos, esse ano, né? Foi esse ano, né? Diná Lemos publicou um livro que é um absurdo literário, Zeferina. chamado Zeferina. Então, eu vou pedir que a Diná comece falando do livro dela, né, Diná? Já que tu não vai falar do teu conte-nos um passado pouco revolucionário, hein? Sobre Zeferina. Então, olha só, o meu
analista... Tu tem analista também? Eu tive. Ah, tá. E aí o meu analista, que é da esquizoanálise ou várias outras coisas, ele é um filósofo, depois que eu publiquei o livro... Tu pode dizer o nome do teu analista? Não, ou não pode? Maurício Santos. Não, Maurício Depois Santos, que eu publiquei o livro, ele me disse assim, olha, eu acho que tu... Não precisa mais não precisa mais vir. Ela pôs todos os traumas dela. Tu só vem quando tu quiser, porque tu conseguiu sobreviver esse livro, então... De nós 4 aqui, incluindo ela, eu sou o único que tentei ler o livro, viu? Tentaste? Tentei, fiz um esforço. Então, o Já li várias meu páginas. analista disse que é um livro labiríntico. Eu fiz um livro labiríntico. Ou seja, tu entra e tu dá de cara numa parede, daí tu tem que sair e voltar de novo para outro lugar. Procurar uma porta de emergência. Tu vai para emergência. tentar chegar até o fim do livro, porque ele é um livro de filosofia política, é um livro de historiografia sobre o Brasil, história do Brasil. E ele é um livro escrito por uma mulher aposentada, que sou eu, que foi balconista. Então eu fui... Tu foi balconista onde? Balconista, no Judiciário Trabalhista. Eu era balconista, numeradora de processo, digitadora. Tu era uma funcionária pública. Mas, não, a minha característica de trabalho era atender o balcão, numerar folhas, passei anos numerando volumes e volumes, de começar com o número 2, depois da petição inicial. Não, é que a primeira folha é 1, depois começa o 2, e aí até o 1.500, não sei quanto. E tinha, no meu trabalho, a uma certa altura, na época do Lula, inclusive, principalmente, eles estabeleceram uma produtividade mínima exigida. Isso é no tribunal. E na Justiça do Trabalho. Então, a gente tinha que numerar assim, que nem o Charlie Chaplin, naquele filmezinho das engrenagens. Tempos modernos. E a gente ficou com tudo com doença nos pulsos. Esta é a pessoa que escreveu o livro. Sim, esforço repetitivo. Então, em particular, eu estudei História, fiz mestrado em História, mas quem escreveu o livro é a tataraneta da Zeferina. Porque quando eu vi aquelas coisas acontecendo no Brasil, que eu sabia que ia se eleger alguma coisa tipo o Bolsonaro... Mas tu começou a escrever depois da era Bolsonaro? Eu comecei a escrever quando o Eduardo Cunha autorizou o encaminhamento do processo da Dilma. Que eu digo, se esses caras levarem esse impeachment adiante, esse Brasil vai virar um abismo. Daí, quando eu vi que ele aprovou, eu comecei a chorar na frente da televisão e eu disse, eu vou escrever o Zeferina. E aí eu comecei Por que o Zeferina? Porque o Zeferina é o seguinte, uma parente o tua, Zeferina é a minha tataravó, que foi, por existiu suposto, mesmo? escrava. Sim, tem uma certidão, tem o nome dela, Zeferina Vieira Rodrigues. E ela foi escondida na minha família, porque era preciso que não se tivesse aquele antepassado. Porque ela era negra? Porque ela era negra. E como a data de nascimento dela coincide com a época do ventre livre, ela poderia ter sido alguma coisa no campo de ser escrava ou de ser filha de ventre livre, não dá para saber direito, até porque, na época histórica, existia muita gente livre no Brasil, que não tinha registro de escravidão, mas que tinha uma inserção social de escravo. Sim. Nós temos até hoje, né? Há muita gente no Brasil que trabalha. Aliás, o Brasil está mergulhado num neoescravismo, né? Que a pessoa trabalha, não tem direito de vir, ela levanta, sai às 5 da manhã, pega um ônibus que é uma lata de sardinha, de sofrimentos, inclusive, e ela chega na casa para ela trabalhar às 7h30 da manhã e sai lá no fim da tarde, vai chegar em casa super. Então, esse tipo de condição não tem registro de escravidão. Né? Então, talvez a Zeferina não tivesse registro de escrava. E daí eu escrevo a história a partir da ausência, do fracasso da memória no Brasil. Né? A partir dessa e eu me coloco na condição do escravo, porque quem escreve é uma pessoa que foi balconista, que sofreu muito no trabalho e que tem um percurso intelectual. Não dá para comparar, né, o trabalho de um balconista com o de um escravo. Exatamente. Né? No Brasil, a prática é a seguinte: sempre que tu diz eu sofri muito, alguém chega e diz assim, tem gente que sofreu muito mais que tu. Não o teu sofrimento não é considerável. Por quê? Porque no Brasil, a partir da abolição da escravatura, a Lei Áurea é um AI-5.
A Lei Áurea proíbe que se discuta a escravidão como ela é de fato, como ela era de fato. Então, o que acontece a partir da Lei Áurea? A partir da Lei Áurea, todas as forças ideológicas, políticas e filosóficas, inclusive a esquerda brasileira, começam a lidar com a ideia de escravidão como pobreza, miséria e prisão domiciliar forçada. Então, assim, só é escravo no Brasil o cara que está passando fome, que está sendo quase chicoteado e que está num lugar totalmente insalubre e que está preso. Vamos dizer que há graus diferentes de escravidão, né? Quer dizer, há formas de opressão, né? É ali para a câmera, né? O que o Zeferina traz é justamente uma reflexão a partir de autores europeus da nova escola. Nova escola são os franceses que adoram, né? Da historiografia e também a partir de gente de toda uma historiografia da história, da microhistória e da história de longa duração, enfim, que eles trabalham, como Paul Veyne, por exemplo, que eles trabalham com outra construção conceitual sobre o que é o escravismo. Então, o escravismo é uma palavra que abriga dentro dela a perda do direito de ir e vir e a perda do direito de rosto. Eu queria colocar algumas coisas para ti, né? Tu é muito convincente, né? No que fala, no que diz, não tanto quanto escreve, porque eu acho que quando tu escreve, tu tumultua um pouco o olhar de quem está te lendo, né? Há um livro do Jacob Orender que tu deve ter lido, né, chamado Escravidão Colonial no Brasil. Um clássico. Onde ele enxerga isso aí sobre uma outra perspectiva, não a perspectiva do indivíduo, mas a perspectiva da inserção dessa classe dentro de um modelo econômico que foi importante para a construção de um determinado tipo de país, que é o Brasil, né? Então, essa perspectiva, aliás, eu acho que a crítica que eu sempre faço, tu escreve, às vezes tu diz que eu uso uma violência intelectual contra ti, tu vê isso até como uma forma de machismo, né? Penso que tu tem escrito isso. Não, no Facebook tu chega e sai avacalhando de cara, a pessoa fica adrenalizada, irritada, e já entra na chutação de balde, e daí se perde aquela coisa calma do debate intelectual que precisa de tranquilidade. Tranquilidade, né? É verdade. Mas a questão que eu te coloco é o seguinte, tu não enxerga todas essas coisas com uma perspectiva muito individualizada e esquecendo o contexto macro, né, da economia brasileira, da sociologia brasileira, enfim? Não te parece um pouco isso, às vezes? Posso dar uma resposta? Pode, deve dar, bem agressiva. Criativa. Então, Não, o problema do meu livro é que eu precisava enfrentar a hegemonia de linguagem e cultural da esquerda brasileira sobre o campo de esquerda no Brasil. Então, eu precisava fazer alguma coisa que afrontasse essa hegemonia da esquerda. Então, eu precisava, eu recorri a Jacques Derrida, a Emmanuel Levinas e aos outros autores. Os franceses, todos essa nova filosofia. Não, eles não são novos filósofos. Novos filósofos é outra coisa. O que são os novos filósofos? Qual é outra coisa? Eu não vou discutir isso agora. Não, tá, depois. Eu tenho o Zeferina tem uma parte muito bonita que é essa aqui, quer ver, 400 e só um pouquinho. Eu tinha aqui. Já vou falar aqui o que é. Agora eu vou ficar aqui me remanchando, mas assim, eu precisava romper com a forma discursiva da esquerda, tá? A esquerda é otimista. Não, a esquerda está aqui. A esquerda ela tem aqui, ó. Eu queria escrever uma reflexão mais kantiana sobre ética, para que pudéssemos entender os lugares políticos ocupados pelos seres, ou uma reflexão mais histórica, não em um viés materialista simples, uma pobre interpretação em economês do brilhante Marx, mas agora em um formato que integrasse todo um conjunto de conhecimentos inaugurados na linguagem de Deleuze, de Michel Foucault e depois de Nietzsche.
Entre eles, mais um monte de outros filósofos, todos de preferência homens, e discretos penduricalhos teóricos de pensadores nacionais e locais, como o Gorender. Tá? Para, depois disso feito, esculhambar toda esta tessitura de destino e inverter a lógica por meio de um acaso espetacular, introduzindo de modo inédito o destino vazio de importância das mulheres do lar no centro do mundo, para salvá-lo, por óbvio. Mas, não tendo saco para fazer isto, eu acho que, por isso, então, resolvo escrever livremente, querendo ser Nietzsche. Querendo ser o quê? Nietzsche, ou seja, eu quero ser alguma coisa que rompe com Nietzsche e que dialoga com ele. Ou seja, eu quero dar-me o direito daquela liberdade ontológica de Nietzsche, mas no campo da dona de casa, no campo da mulher que não tem direito à palavra, porque não é intelectual o suficiente, porque não é escrava suficiente, porque não é operária suficiente, porque não é culta suficiente, porque não é erudita. A mulher nunca é nada o suficiente, a não ser que ela Sempre seja... falta alguma coisa. Não, mas se ela for bem macha... Tá cheio de mulher macha. Tem até uma que ele vai falar aqui, Freud já dizia isso. A tal da Pig lá do Bolsonaro. Joyce Halseman. Essa tal Joyce. E a mulher que defendeu o impeachment da Dilma... Não falta o pênis? A mulher que defendeu o impeachment da mulheres são Dilma, castradas. que era a Janaína, e Pascoal. a própria Dilma. Quer dizer, tem um leque de mulheres que os homens aceitam no interior do cenário, e essas mulheres representam uma possibilidade de fala, que lhes é permitido. O resto tudo a condição feminina fica lá, retida no doméstico. Né? Elas são machas, elas já estão lá. Eu não vai deixar falar, mas eu vou tentar. Vou tentar. Eu vim aqui ela é convidada para falar. A convidada que deve falar. Eu vim aqui para polemizar, não para confundir. Eu vou entrar. Um trocadilho com Ou nós viemos aqui para beber ou para... Não, vim aqui para polemizar, não para confundir, como diz o... Fazer um trocadilho com o Chacrinha. Jesus Cristo disse também, eu vos trago a paz, eu vos trago a espada da guerra. Eu pensei, eu vou entrar que nem Mike Tyson, eu vou nocautear o marido na primeira. Tu é muito maniqueísta, vou te dizer, nessa tua visão, assim, que termina sempre nessa conclusão do feminismo atroz, né? Dessa coisa, assim, que é verdadeira, na medida que... Óbvio que eu concordo com isso, que as mulheres foram discriminadas e são discriminadas. Agora, estabelecer isso como um critério de política, um critério, tudo eu acho muito pobre, né? Mas eu queria colocar uma coisa para ti, já que tu falasse atualmente no meu ídolo intelectual brasileiro, chamado Jacob Gorender, né? Não, eu faço uma crítica a ele no livro. Agora nós estamos vendo essa semana... Isso está muito interessante. Nós estamos vendo essa explosão popular no Equador, né? No Equador, primeiro, né? Primeiro no Equador, com os indígenas, né? Sim. Organizados, isso é importante, né? Agora no Chile, hoje a notícia, ontem o Pinedo, né? Não, Sebastián Piñera pediu desculpa pública, pediu desculpa na televisão, disse que tinha errado, que não tinha percebido. Mas cancelou. meio que fazendo uma autocrítica ao passado ali, do mas Pinochet, também, escola de Chicago, aquelas coisas. Isso, criticando, dizendo que tudo bem, que ia cancelar o aumento, que foi o ponto de partida, né, da questão, 30 pesos, né, que ia dar um auxílio, aumentar o salário e tudo. E hoje é uma posição muito interessante, os caras vão fazer uma greve geral no Chile. Eu, quando estive na Bolívia, percebi um negócio fantástico, né? A Bolívia é um país símbolo aqui da América, porque eles têm... Pós-Evo Morales ou antes? Sim, pós-Evo Morales, durante o governo do Evo Morales. Sim. Tu vê um país que, às vezes, tu anda, eu fui de carro, circulei desde Santa Cruz de la Sierra até lá em cima, até o Lago Titicaca, né? 5 mil metros. É aquela coisa assim que as pessoas bem informadas, ou as pessoas de bem, dizem, que país horrível, cada esquina os caras te pedem uma propina. Agora, tu enxerga por trás desse negócio uma forma de democracia que nós não temos, tia.
aqueles índios, aqueles caras estão vivendo um processo muito mais interessante que o nosso. Então, vai contrário do que diz um amigo meu, assumidamente liberal, de carteirinha, admirador do Paulo Guedes e tudo mais. Onde tem índio dirigindo o país, não funcionam as coisas. Vamos ver se funciona. Funcionou com os incas, funcionou com os astecas, né? Funcionou com os maias, com os astecas, com os incas aqui, né? Claro. Tinha um império aqui, né? Imenso. Apesar deles também ser agressivos. No Lago Titicaca, os caras te levam para o meio do lago para tu ver uma povoação de caras que vivem numa... É uma coisa que flutua, não é? São casas flutuantes no meio. Por que esses caras estavam lá? Porque eles não eram incas, e os incas iam matá-los, entende? Então eles fugiam para lá para se livrar dos incas que não entravam na água, né? Sim. Mas o que eu queria dizer era outra coisa, quer dizer, essa explosão toda, né? Me lembra, ontem eu estava relendo um livro clássico do Jacob Gorender, não sei se tu conhece, chamado Marxismo sem Utopia. Não li. Onde, de certa forma, ele faz uma crítica ao Marx, né? No sentido de que o Marx é datado, né? Óbvio que o Marx é datado. Tudo né? é datado. Claro que o Marx é datado, né? Mas tu não pode, por exemplo, na ciência, tu abandonar, por exemplo, lá os conhecimentos do Newton e dizer, está tudo errado. Não. Os malucos que estão fazendo hoje, né? Tem gente que acredita em terra plana. Terra plana, quer dizer. Então, tu parte desses caras, né? O que ele disse está certo, agora ele não disse tudo, né? Sim. É como diz o... E talvez não tenha dito central, ou talvez o modo como tu vai colocar o Newton se encaixe na ideia de que Newton cabe muito mais perfeitamente nos últimos 500 anos do que em todos o conjunto da história. Então, daí o encaixe daquele conjunto teórico cabe num determinado... Mas estamos falando de ciência, né? Quer dizer, quando o cara determina... Não necessariamente evolutiva. Que um corpo cai e tem uma determinada velocidade, a partir daí, isso tu não discute mais. Como diz o Dickens, do Deus é um Delírio, como é o... Richard Dawkins, né? Quer dizer, nós tem coisas que nós não sabemos, né? Coisas que nós não sabemos, que nós não temos uma explicação científica para isso ainda, mas nós não devemos, a partir disso mas tu estava lá no Chile, né, Equador? Coisas que nós não sabemos, mas não podemos, para explicar isso, voltar à religião. Daqui a pouco a ciência explica. Não, mas lidar com uma teoria como se ela fosse o centro do universo, o Rapa Nui, é religião. Tu pegar o Newton e botar no centro do universo é religião. Ninguém bota tu botar no Marx no centro do universo é religião. Qualquer centralidade que tu abra é uma religião. Tu pode discutir política e sociologia, mas tu tem que levar em consideração que aquilo que o Marx diz ou não é, depende de quem analisa. Isso, para mim, ele é um ponto de partida. Mas não é o centro. Não sei se é o centro, mas é o ponto de partida. Agora, deixa eu te falar, já que eu estava falando, era sobre o Gorender, né? Nesse livro, Marxismo sem Utopia, ele analisa a questão do movimento de 68 na França, né? Então, ele diz que os estudantes partiram para aquele movimento, como ele diz que a única classe que pode fazer uma revolução é a classe dos despossuídos, né? Dos colocados à margem, ou dos trabalhadores, vamos dizer assim, que simboliza essa classe que não participa das benesses do sistema. Sim. Trabalha como ela, né? Trabalhava carimbando lá o tempo inteiro, mas não ganhava, né? Não participava das benesses do sistema. Então, ele diz que o movimento de 68 na França partiu dos estudantes. E só ganhou força quando os trabalhadores entraram no movimento. Esse foi a maior greve da história da humanidade, teve 9 milhões de pessoas paradas na França. Uau. E a greve, como ele diz, o movimento ganhou importância quando os trabalhadores entraram e perdeu importância quando os trabalhadores fizeram um acordo com os patrões e com o governo, esvaziou o movimento. Então, a expectativa do Gorender é que isso possa ser repetido, com um final diferente. O que ele quer dizer com isso? Ele volta ao tema clássico do Lenin. Quando o Lenin fez a Revolução de 17, não o Lenin fez, quando ocorreu o golpe... Ato falho. Quando ocorreu... Essa é a natureza de toda a questão religiosa com relação à esquerda brasileira. Quando ocorreu o golpe lá em Leningrado... São Petersburgo.
Quando ocorreu o golpe... Hoje São Petersburgo. Na época também era São Petersburgo. Quando Sim, ocorreu o golpe também. em São Petersburgo, eles tomaram o Palácio de Inverno, os bolcheviques tomaram. Bolcheviques. Os caras disseram, bom, o socialismo chegou ao Lenin. Nada disso. Está longe disso, muito longe do socialismo e muito mais longe ainda do comunismo. O que nós precisamos fazer? Educar as pessoas, instruir as pessoas. E essa... A Diná não está acompanhando. Mas Eu estou ouvindo atentamente, eu estou planejando. Mas essa é a história do Gorender. Quer dizer, é preciso que alguém de fora do processo, porque quem está dentro do processo não percebe. Não percebe, não tem condições de perceber. Nós somos seres finitos e imaginamos que as coisas... Não entendemos o infinito para frente nem para trás. Quer dizer, todas as coisas acabam para nós porque nós morremos. Mas as coisas não acabam, as coisas mudam. Né? Lavoisier já dizia, né? Se transformam. Mas nem é só as coisas mudam. Nós vivemos num cosmos que tem muitas escalas Sim. e intersecções de escalas. E a gente tende a perceber a vida como se nós vivêssemos numa terra plana. Então, a tese da terra plana, ela não se aplica só ao pessoal que apoia o Bolsonaro. A esquerda trabalha com essa tese na prática, muitas vezes, pode ser interessante porque ela trabalha com a questão da linearidade dos acontecimentos. Vai ter um uma coisa fim. vem antes, depois ela tem uma consequência, depois ela tem outra consequência, coisas e as coisas se sucedem progressivamente. E elas são simultâneas, às vezes, no mundo. Nós temos não só simultâneas, mas que elas têm escalas diferentes. Por exemplo, tem grandes acontecimentos... Eu estou estudando astrologia. Tem grandes acontecimentos... tem grandes isso que me assusta, entende? Tem grandes acontecimentos que são de longa duração. Não é. São de longa duração. Tem na historiografia também. Tem acontecimentos que tu pega e eles acontecem de 1000 e 1000 anos. Isso é o Richard Dawkins explicando. Quando tu não sabe explicar, tu te socorre na astrologia. Eu vou responder o que tu disse. Depois. Tu te socorre na astrologia, te socorre na religião. Mas só para encerrar essa frase o que o Gorender está dizendo, eu acho isso brilhante. Ele está dizendo o seguinte, vai surgir, talvez surja uma liderança fora dessa classe trabalhadora capaz de os homens sábios, os homens que sabem, homens e mulheres, né? Os anciãos. Que vão fazer esse movimento, que vão dirigir esse movimento para algum lugar. Como foi, ou vão esvaziá-lo, como foi no caso da greve na França, como vai ser, talvez, agora aqui. Né? Quer dizer, essa massa de trabalhadores, essa massa de espoliados, por ser espoliados, são espoliados material e intelectualmente. Eu já entendi. Não concorda com nada? Não, eu quero te dizer o seguinte, concorda com alguma calma. Coisa? Não falando em Marx, estou falando em Gorender. Eu não trabalho com a lógica binária do concordar sim ou não, tá? Eu vou comentar o que tu disse. Tá bem inteligente. Tá. Aliás, tu é uma mulher inteligente. Obrigada. Né? Sendo mulher... Eu vou te dizer o seguinte... Gostou da provocação? Não quer dizer que esse grande acontecimento de mobilização de estudantes não seja isso que foi o Maio de 68, essas coisas que eu fiz... Tu fez, é verdade. Eu estive nessa condição e, em 1979, eu desci a ladeira de costa, correndo de costa, e apanhando ao mesmo tempo. E, quando nós chegamos lá embaixo, no final da praia, me atiraram um megafone na mão, nós cercados de polícia de choque, e estava o pessoal da construção civil em greve lá na Matriz. Era estudantes de construção civil em greve, e eu estava lá, uma guriazinha de 20 anos, me atiraram o megafone, eu peguei o megafone, eu disse que eu não ia chorar hoje aqui. Eu peguei o megafone e cantei o Bêbado Equilibrista no megafone, sentada no chão. Tem uma foto do Celso Scaletti, eu cantando o Bêbado Equilibrista. Tu sabe ainda cantar o Bêbado Equilibrista? Agora eu vou cantar. Então Daí, canta. assim, Canta, não, vai cantar? Não, canta um pouquinho. Nem me lembro, deixa assim. Daí, assim, caía a tarde sobre o viaduto e o bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos. Tá. Vai, mais um pouquinho. Uma pausa mais maravilhosa, né? Então, ela podia ser cantora, em vez de ser provocadora chata. política. Então, olha só... mas uma coisa eu só quero registrar, eu não estou negando o que tu está dizendo. Eu quero que tu leve em conta... Leve em conta tudo. Um dado importante, tá?
Sempre que os estudantes entram em cena, sempre, e isso está dentro do Zefirina, eu escrevi, sempre que acontece esse modelo, esse algoritmo, esse teorema, essa equação, esse formato, Dos estudantes entrando em eu cena. vou falar de uma forma xamânica tribal. Tá? Sempre que uma nação coloca a juventude, as crianças na frente, na linha de frente da batalha, tá? Ela está colocando a geração futura. Sim. Tá? Simbolicamente. E quando não, na prática. E quando tu coloca a geração futura em cena, tu coloca uma estrutura que desenha todos os níveis de liderança em cena. Tá? Então, sempre que a gente bota as crianças na frente, numa tribo, para lutar, a gente oferece ao inimigo a estrutura potencial daquela geração, dos mais inteligentes, dos mais de destruir isso, dos mais futuro. aquilo, dos mais aquilo Possibilidade outro. de destruir o Isso futuro. aconteceu no PT. Então, o que acontece? Aí a repressão pega, escolhe a dedo e constrói durante 10 anos sobra os outros. vários níveis de repressão. Sobram os outros, Eu né? vivi isso, tá? Que é assédio moral, a conta-gotas, tu pega uma pessoa e tu destrói lentamente, assim, às vezes até com mecanismos próprios do meio ambiente onde ela vive, e aí tu destrói todos os mais capazes de serem Lenin, Trotsky, Raiko Parta, e Alexandra Kollontai e Rosa Luxemburgo, tu destrói todos esses e sobram os mais astutos, mais rápidos e mais matreiros. E aí eles formam, naquela geração, a liderança daquela geração. E aí tu tem o segundo PT, que é o PT que leva o Lula até o governo de gravatinho e sorrindo. O Lula bonzinho, via aquela agência de publicidade, que eu me esqueci o nome. Do Guanais. Não é do Guanais. Duda Neves? Duda Duda Mendonça. Neves é baterista. Então, o meu problema com essas mobilizações agora do Chile e do Equador, mais do Chile do que do Equador, e da França, e do Líbano, e outras assim, o meu problema é que eu estou defendendo a ideia de que elas estão inscritas numa fórmula que a elite atual, que já não é mais capitalista, ela já tem um outro nível de inteligência 5G, tá? Ela não é mais moderna, essa elite sabe manipular como manada. Então, ela aciona, estimula a exposição, para depois ela ir lá e destruir todas as lideranças mais potentes. Tá? E o que acontece quando o presidente do Chile, que eu me esqueci o nome, Sebastião Pineda. Ele chega e diz assim, desculpe, errei. Ele diz isso porque daí ele está estimulando que o processo democrático seja considerado vivo. Tá? Então, a atual elite lida com neurolinguagem e com semiótica. E a esquerda não sabe lidar com isso. Então, a esquerda cai que nem um patinho na lagoa e vai em manada responder. Oba, abriu, vamos mostrar toda a nossa liderança. Assim. Eu estou defendendo que tem que avaliar o que está acontecendo como gravíssimo no mundo inteiro e tem que recuar. É pertinente o que está dizendo. Acho bem interessante essa colocação. Mas, de qualquer maneira, tu não tem como abrir mão dessa possibilidade de ação. Né? Quer dizer, quando tu fala que a juventude, os jovens são colocados na frente, é uma figura de linguagem. Quer dizer, de qualquer maneira, eles representam as pessoas descompromissadas, em princípio, com a organização do sistema. Quer dizer, eles não são ainda os grandes beneficiados do sistema e, por isso, pode se colocar numa posição de enfrentamento do sistema. Né? Sim. Quer dizer, os estudantes, em princípio, os estudantes têm essa característica. Não, né? eles só podem se colocar na condição de enfrentamento porque a esquerda não consegue ter outra estética. E não consegue não não consegue ter outra ética. O que tu chama de estética? Não, é um problema de ética e de estética na esquerda. Porque eu fui trabalhadora, tá? E eu já tive dentro de um local de trabalho onde se fazia aquela coisa operária de repetição, de trabalho de repetição, tá? E sempre que a gente vai lá e articula uma conversa que vai no campo que vocês chamam de religioso, vocês esquerdas chamam de religioso, vocês não entram. Ou vocês falam de futebol, ou vocês tiram sarro, ou vocês fazem piadinha, ou vocês reproduzem a mesma cultura. Pode ser o medo, aí, né, de enfrentar a questão. E aí vocês né? não conseguem fazer aquela... Eu já propus, quando eu era trabalhadora, balconista, eu propus, vamos fazer uma greve dentro do local de trabalho de 5 minutos.
tá? E eles riram, os militantes petistas e do PSTU e do PSOL riram na minha cara, homens, riram na minha cara e disseram que eu era louca, porque eu queria fazer uma greve de 5 minutos, porque era absurdo isso. Eu digo, mas se nós parar 5, 10 minutos, nós vamos tirar todo mundo da sala. Mas eles não estavam preocupados, eles queriam coragem e empreendedorismo da esquerda, que é o dar a cara a tapa, sangrar na rua. É isso, essa estética de sangrar na rua, ela está fracassada. Mas a partir desse comportamento individual de alguns, assim, tu tira toda uma teoria a partir daí, né? Outro autor que tu não gosta, entende? Mas que eu gosto, então que eu cito sempre, né, para te provocar um pouquinho, o Zizek fala que hoje aquelas condições colocadas do Marx, nós podíamos vê-la do seguinte jeito: os incluídos e os excluídos. E os excluídos precisam se organizar para agir. Não há uma outra forma de agir. Eu sei que tu não concorda muito com isso, não né? É isso. Tu é uma individualista. Não, tu não me entende. Nós falamos linguagens diferentes. Falamos linguagens diferentes. E pessoas que falam linguagens diferentes, elas têm que se aproximar afetivamente até que elas consigam estabelecer uma linguagem. Como se aproximar efetivamente? Afetivamente. Como eu e tu só nos encontramos 3 vezes até hoje, a nossa aproximação é meio que no tapa ainda, assim, entendeu? Tu acha que nós temos algum futuro hoje é a 4ª erótico? Vez. No erótico, não. Não vai dar tempo. Não vai meter. Não. Ela é uma provocadora, né? Fantástica, né? É, fantástica, né? Fantástico, né? Eu acho que a Diná é fantástica, né? Diná, isso porque tu não leu o livro dela ainda. Poucos conseguiram ler. Nem não, ela é que leu. não tem que ler reto. Não tem que ler do início ao fim. Disse isso, quando tu chegar numa coisa que te atrapalhar, tu pula e vai para. Tem que ler que nem Seleção do Reader Digest, entendeu? Tem que ler Seleções do Reader Digest. Tu tem que ler o livro que nem eu fiz um carteado de tarô aqui para as pessoas lerem o livro. Então, tá. A Lúcia está louca para tirar Mas assim, tira umas cartas cada um, aí daqui a pouco termina o meu tempo aqui. Tira uma carta qualquer. Tira, Lúcia. Pronto. Tá. Essa carta aqui, ó, que a Lúcia tirou, é a carta Arte do tarô. Tá? Arte e temperança. Arte, que é a temperança, e que eu coloquei, eu peguei do Zeferina e tirei várias frases que encaixavam nos arquétipos das cartas de tarô. E essa frase aqui está escrito o seguinte, é na página 255. Esta seria uma ideia muito polêmica e difícil de entender. Como educar a população para a adesão a um conceito de acasalamento que protegesse os mais frágeis e lhes desse segurança em suas vidas cotidianas, desde a juventude até a velhice? Isso é uma pergunta. Como é que tu protege os frágeis dentro de uma unidade familiar sem essa coisa? A discussão era sobre, porque o Código Civil brasileiro abriu para o divórcio, abriu para a união estável, abriu para qualquer tipo de relação de acasalamento, mas não protege ninguém. Então, as famílias se separam e as crianças e as mulheres, predominantemente, ficam muito abandonadas. E os homens ficam muito com uma certa disponibilidade para o abandono. Daí que surge essa figura que é a pensão alimentícia da cadeia. Então, no Brasil, todas as estratégias feministas, do feminismo que eu critico, é de mandar o homem para a cadeia. Em vez de tu criar estruturas que protejam a família, mas cria um estímulo para as pessoas ficarem casadas. Dá um salário, uma renda fixa para quem ficar casada. É mesmo? Independente de não se suportar mais. As pessoas vão tentar continuar casadas. E daí, se elas... Tu defende essa tese? Não, eu acho o seguinte, tu não precisa fazer sexo como a sociedade capitalista, consumista, ensinou as pessoas. Pode ser um casal sem sexo. Tu não precisa fazer sexo como quem come um bauru no McDonald's. Tá? Tu pode considerar o sexo como uma coisa mais sagrada. Ou seja, tu não vai sair por aí trepando com o primeiro... Desculpa, pode dizer palavrão? Não, pode. Sarrade pode. A Lúcia é boca suja. Tu não pode sair por aí trepando com a primeira coisa assim que te reluz Por quê? na frente. Por quê? Porque isso pode passar e porque isso pode estragar a tua vida. Por quê? Porque é muito simples, tu precisa ter dinheiro, tu precisa ter uma casa, e tu não pode rachar uma casa pobre ao meio.
Sim, mas tu falaste que tu pode Eu estou manter a lançando casa uma e discussão. sair para uma Não, relação essa frase casual. aqui dentro do Zeferina, Tu ela tá traz, mudando de assunto. ela traz uma discussão que a esquerda não aborda, porque a esquerda é iluminista e tudo que é liberdade, lá do Maio de 68, a esquerda abraça. Tá? E aí, essa coisa de, bom, o que eu faço com as crianças? O cara foi embora e não dá pensão. Aí a esquerda diz, então prende o cara. E daí a esquerda foi conivente, inclusive no período do Lula e da Dilma, com a ampliação dos presídios. Tá? E com a ampliação do aspecto punitivo à população masculina. É verdade. E eu estou pondo em discussão isso no Zeferina. Interessante. O Cristiano... Tu quer falar? Não. O Cristiano tinha umas coisas ali que ele quer colocar. Cassiano. O que eu falei? Cassiano. Cristiano. Cassiano. Eu estou acostumado. É que tu é cristão. Cristiano, é. Tu é Tem cristão. Oliveira, parte de pai, né? É, Oliveira. Jardim das Oliveiras. Jardim das Oliveiras. Mas Cassiano. em relação ao que ela está falando, pegando o gancho, então, em relação ao documentário que eu assisti agora, esse final de semana, o Jane Fonda em 5 atos, foi uma coisa que me ocorreu agora, semana passada, que deu uma repercussão enorme. A Jane Fonda, que uma vez eu até li numa Playboy em 79, como a revolucionária chique de Hollywood. Daí eu fiquei pensando assim, o documentário ele foi produzido pela HBO, mas está disponível no YouTube. Claro que legendado em inglês, quem tiver disponibilidade. E é interessante as contradições, como a gente estava falando antes de começar o programa, né, Marino, dela. Dela quem? Da Jane Fonda. Ou da Dinan? Não, da Jane Fonda. Jane Fonda. A Dinan A Barbarella. E depois... A Barbarella é prima da Zeferina. É mesmo? Barbarella, né? A Barbarella ela que foi casada com o cara, né, que era o Roger Vadan, que é um baita, um alienado mesmo. Depois partiu casou com o Tom Hayden, que era um dos líderes da AC/DC, né? É o dono da... Era o idealizador, junto com o Abby Hoffman, a esquerda americana dos anos 70. O Ted. 60. O Ted. E depois o Ted Turner, milionário, criador da CNN, né? E o negócio da condição física, né, que ela trabalhou sempre em cima disso, da juventude, de se manter jovem, de se manter em forma. Ela, inclusive, no documentário, mostra uma coisa interessante do ponto de vista capitalista americano. Ela produzia lá aqueles vídeos famosos, ficou 2 anos na lista dos mais vendidos do New York Times, que era como ela balhar, que ali era para financiar um projeto que ela tinha de cunho social, que ela abriu lá onde ela morava, lá na Califórnia, de angariar gente de fora. Então, troço assim, é muita informação, e o documentário ele vai justamente desvendando em 5 atos o que ela... Quem é esse documentário? Olha, o diretor, acho que eu fico devendo, mas o primeiro nome dela é Susan. Mas é uma mulher. É uma mulher. Quem dirigiu foi uma mulher. A Jane Fonda, o que tu pensa da Jane Fonda? Então, eu acho o seguinte, se a gente conseguisse mudar o referencial ontológico das esquerdas, a gente botava todo esse pessoal na linha de frente e a gente deixava esse pessoal que é misto, que é híbrido, que é complexo, porque aceita muitos valores do capitalismo e porque aceita lógicas de sustentação da social-democracia e das forças capitalistas, botava isso aí na linha de frente e ficava atrás botando o bafo lá embaixo, no chão da vida. Tá? Bafo no chão da vida. Bafo no chão da vida é aquela coisa que eu falei, que é discutir tudo, inclusive sexo e qualquer coisa, nos locais de trabalho. É ser de esquerda o tempo inteiro. Tá? É não ser machista, é discutir religião. Né? É não vir com esse laicismo assim, moderno, capitalista. Laicismo é capitalista? Porque a separação. Não, no Zeferina eu digo isso, a separação entre religião e ciência. Religião não é o ópio do povo. A separação entre religião, o conceito de religião foi construído. Não é. Ele foi construído como uma separação entre... Ele pode ter sido quando o capitalismo e a modernidade separou igreja de religião na formação do capitalismo, né? Não no capitalismo, mas na formação do capitalismo, no Renascimento, quando houve o combate às religiões pagãs e começou a crescer a medicina e a ciência, que foi dar no iluminismo e depois foi dar nos conhecimentos científicos. Quando isso aconteceu, a religião virou o ópio do povo.
E agora ela está deixando de ser ópio do povo, ela está se tornando a ser política novamente. Política funcionando como ópio do povo. Não, Tá aí ela as está igrejas, funcionando... às vezes a igreja Não, tem- Não, ela está funcionando como ontologia, inclusive. Ela tem uma outra dimensão, porque ela consegue atingir, ela consegue arrebentar com essa coisa do conceito de liberdade, porque os caras foram para o evangelismo porque eles estavam morrendo, eles estavam em pânico, sim, isso é eles verdade. precisavam se socorrer. Então, eles foram para lá e eles começaram a Em vez, cuidar em vez, da em vez família. de fazer a revolução, eles passaram Eles a... fizeram uma outra revolução. Pelo Porque amor tu de não Deus, pode uma dizer coisa que consolida um sistema, né? Tá aí o não bolsonarismo. aquilo aí. não é mais capitalismo. Aquilo já é uma outra coisa. É uma aquilo forma- já abre para um fundamentalismo. Mas tu não tem, é a mesma coisa. tu tem separado aqui, no caso do Brasil, bem claro, quer Tá, mas dizer, o nós estávamos governo... no outro assunto. Não, mas só... Nós estava aqui. Eu estava dizendo, desculpa te interromper, eu estava dizendo o seguinte, a Jane Fonda, ela é maravilhosa e as feministas aprenderam a fazer isso, tá? As feministas aprenderam a aceitar parcialmente o feminismo burguês. Tá? Agora nós estamos tendo que combater ele, porque ele virou uma hegemonia total e a gente tem que combater ele, tem que renascer o feminismo de esquerda. Né? A gente está tendo que fazer isso. Basta ver De- uma coisa que, só um adendo, falando na questão da negritude e feminismo, a questão de uns 10 anos atrás, quando eu estava fazendo uma pesquisa para minha tese de doutorado, ele estava ali no Museu Hipólito, e eu me deparei com a Rolling Stone, a edição nacional, aquela de 72, que eu não sei se o Marino chegou a acompanhar, durou um ano só. Quem editava era o Luiz Carlos Maciel, aqui no Conterrâneo de Porto Alegre. E eu me deparei com um pôster da Angela Davis. Aí eu fiquei pensando, poxa, para a Angela Davis. E não, 4, 5 agora anos ela depois, voltou, ela tá no Brasil, agora né? voltou, e voltou com força, e agora está no Brasil. Essa semana está no Brasil. Tá no Brasil, né? Então, isso que eu fico impressionado com esse ressurgimento desses ícones que até então, 10 anos atrás, estavam no limbo da história. Tá, né? mas tem um hibridismo aí que é o seguinte: a Angela Davis e a Jane Fonda, nesse episódio aí que ela foi presa, elas entram num encaixe quase do Partido Democrata Americano, quase. Sim. Porque elas vêm num lance de celebridade, tá? De gerenciamento Mas da justamente, multidão. mas eu vejo a Angela Davis tratada como uma celebridade, inclusive por pessoal da novíssima geração e pessoal das antigas Tá, também. então isso é uma captura de manada, eu chamo. Eles são cooptados, capturados por uma lógica que é de gerenciamento de multidão. Mesmo assim, a gente pode parcialmente apoiar. Quer dizer, a gente não precisa mais ter uma opinião que não seja contraditória. Tu pode... Eu vou lá e digo Lula livre, dali a pouco eu vou lá e meto pau, passo uma semana metendo pau no PT e na esquerda. Qual é o problema? Então, eu acho que a gente Não, tem tá que bem, ter mas caleidoscópio. isso aí é correto, óbvio. A gente tem que girar como caleidoscópio. Agora tu levantasse uma questão, nós estamos quase chegando ao fim do programa. Eu queria deixar claro aqui que eu acho que é um equívoco da tua parte nessa questão da religiosidade hoje no Brasil. Nós temos muito claramente no Brasil um processo que sustenta o outro. Nós temos um capitalismo comprometido com o imperialismo, representado por esses caras que dominam a economia brasileira, que fizeram agora a reforma da Previdência, Sim. etc., que é o pior do que existe, né, no sistema, e que é apoiado, quer dizer, que usa a religião, usa esses grupos religiosos para anestesiar a população, para dar outra perspectiva para ela. Quer dizer, são duas coisas que correm paralelas e concorrem para o mesmo fim. Eu queria, antes de encerrar o programa, e vou te dar a voz para ti... Eu quero que tire uma cartinha. Depois eu tiro. Não, agora... Eu não quero me comprometer com Não, essas tira uma coisas. cartinha. Marino, tira uma cartinha. Não vou tirar. Puxa qualquer uma. Não vou tirar, me recuso. Então, tu está com medo. Estou morrendo de medo. Eu queria que a Ele está Lúcia, com medo que a eu cartinha queria que a suja. Lúcia, que falou muito pouco hoje, falasse do que ela sentiu do teu discurso de Iná Lemos. Podemos ouvir a Lúcia um pouquinho? Podemos, deixa eu desligar. Então, Lúcia, por favor, fala sobre o que tu viu, o que te disse esse discurso todo, né? Isso que ela não usou as palavras que ela gosta muito, até anotei Quais aqui. são as palavras? Ela quem? Ela, Diná Lemos, né? Não dá É tempo. os quilombolas e as manadas. Não, manada eu usei. Manadas ou os quilombolas, não, né? Bola não deu tempo. Tu não tirou a cartinha, saí na cartinha. Não. Eu quero... Tira a cartinha. Tira a cartinha. Depois eu tiro a cartinha Não, quando tira terminar a o programa. cartinha primeiro. Tu manda, né? Tu não precisa tirar uma que está na tua frente. E isso que ela me causou uma profunda tristeza hoje. né? Eu vi. Lamentável. Ele não vai liberar, ele vai censurar. E se uma enorme proporção de humanos estivesse
mergulhando na loucura, na apatia do olhar perdido no horizonte, a ponto de a própria relação entre normalidade e exceção tornar-se corrompida. Uma pergunta. Zeferina, página Observem, 198. observem, telespectadores, Lemos, Porto Alegre, Sulina, que 18, que a Lua. a cartinha que ele tirou é uma resposta à pergunta que ele estava fazendo. também. Porque a cartinha que ele tirou trabalha com essa questão das religiões e dos Impressionante, né? evangélicos. Viram? Xamanismo impressionante puro. que faz a inteligência. A Lua. É impressionante como ela pode ser deturpada, usada para fins maléficos, né? Por favor. Lúcia, Lúcia, nossa poeta, apaixonada pelo Augusto dos Anjos. Sim, Lúcia. escatológica, né? Por Uma mulher favor, escatológica. Tu disse que tu é meio amarga, né? Outro dia eu vi, Hã? tu escreveu que tu é meio amarga. Eu não sou meio, eu sou amarga. Meia doce? Corrosiva. Que nem não, um chocolate. Não sou meia. Não, Meio amargo. não. Sou Fala, Lúcia. corrosiva. Corrosivo. Não acho. Minha paixão por ela é pública, né? O Cassiano fica com ciúmes, mas ele não... Mas eu estou conformado. conformado. Não estou resignado, não adianta. Né? Lúcia, por favor. Está terminando o fim do programa. Fala para... Fala o quê? Fala o quê? Fala o que tu achou do discurso da... Bom, em primeiro lugar, eu gostei muito, né? Concordo com várias coisas, mas para que eu possa ter uma ideia, vamos dizer, não digo completa, mas mais abrangente, eu gostaria de ler o livro, né? Primeiro. Estás intimada a ler. Sim, certamente, né? Como ela falou de uma. Dê os porque pedaços. eu achei interessante, porque eu sou fascinada por labirintos, né? Então eu quero fazer uma leitura Labiríntica. Labiríntica. Mas gostei muito. É o livro dela e o do Pintaúdi também, assim. O do Agarra-me Pintaúdi, forte sim. por trás. O dele eu já li, né? Já leu? Tu não conseguiu? Hã? Tu conseguiu ler? Consegui, mas eu li uma parte, passava para outra. É que nem o livro Pois dela é, tem por que isso, fazer. por isso que eu quero. Exatamente. Ela conta uma viagem que ela fez no Para? mando do Partido Comunista para Brasília. Não, Amanda Muito não. interessante. O partido, Te o Partidão deixou eu ir no ônibus dele. Se eu não tivesse ido no ônibus do Partidão, a emenda das mulheres não teria sido aprovada no Congresso. Viu? Um dado histórico esse, né? Eu adoro o Partidão. Aí, ó, uma revelação. Todos os tipos de Partidão. Agora eu fui falar num negócio aí, me botaram numa fria falar sobre o livro do Padura. Aí eu cheguei lá e... Pois Quem é. te botou numa fria? O quê? Uma fria porque era uma plateia de trotskistas todos. Tá, não. E eu fui falar sobre Num o papel lugar do, bem eu fui conceituado. falar sobre o papel do Stalin a partir do livro do Losurdo, tal, aquelas coisas todas. Olha, quase apanhei Foi lá, né? secado. Foi, a plateia era toda trotskista. E eu não sou nem stalinista nem trotskista, né? Mas eu tenho algumas simpatias pelo Stalin, como tenho pelo camarada, né? O Kim, né? Não gosta do Kim? Eu não sou adepto de nenhum discurso, eu sou zeferínica. Olha aí, ó. Tu é labiríntica, ela é zeferínica, e tu é o quê? Eu sou Cassiano? escatológica mesmo. Tu é colorado. Não, sou Grená. Ser Caxias. Ah, Por tu é falar Ser nisso, inclusive, só para deixar um alô aí. Saudações. Dizer que o único mortal que tem no Rio Grande do Sul chama-se Moacir Scliar, né? Ah, tu falou, né? Pois é. É mesmo? É o único mortal. Não tem eleito outro? pela EBL. Não, porque eu saiba. Não tem nenhum outro. Aliás, depois de ontem, eu acho que ficou consagrado. Não, mas não tem nenhum gaúcho na academia? Eu acho que só o Scliar, se não me falha a memória. O Quintana tentou. O Nejar não é da academia? O Nejar também. São Viu dois. só, viu só. Pai Mas inclusive, do- o pai mas do o que inclusive, Fabrício só que Carpinejar, o pai do só que Fabrício. Carpinejar. uma coisa que ontem deu uma polêmica ali, rapidinho, sobre o Cruzeiro de Porto Alegre. Pois é, que bobagem. Que a Que colega que tua falou que era fascista, mas aí o Pinheiro Machado, Pinheirinho. Eu escrevi, né? Eu escrevi Pois é, eu Pinheirinho. também botei referendo que tu escreveu. O pai do... Do José Antônio Pinheiro e do Ivan Pinheiro Machado. foi deputado pelo Partido Comunista. Sim, mas aqui. foi presidente do... Foi presidente do Cruzeiro. E sem contar, Naquela época o Cruzeiro foi para a Europa. primeiro time gaúcho aí para a Europa, antes de Grêmio Quem Internacional. era o goleiro do Cruzeiro naquela excursão? Como? Quem era o goleiro do Goleiro. Cruzeiro? Um cara que depois virou pintor. Escreveu Já uma... virou conversa de ouro. Pintor. Pintor tem um famoso. horror Pintor aqui, famoso. Clear? Não. Um pintor famoso. Tá, acabou o espanhol. programa. Não sei. O Picasso. Acabou. Não é o mesmo, né? Não é o mesmo. Não é o mesmo. Nos vemos no Facebook. Nos vemos no Facebook. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço. Eu Abraço faço pra todos, alguma hein? violência intelectual contigo, mas é porque eu te São amo, os né? homens, mas a gente lida com eles. Eu sou meu lado feminino insuportavelmente grande. Não é verdade, Lúcia? Hein, Lúcia? Então, até a próxima quinta-feira, né? E esse programa é repetido de manhã, num dia da semana que eu não sei qual é. Está disponível E no um dia YouTube. de noite também que eu não sei qual é, né? O Em canal algum do lugar. YouTube também está no canal Rádio Rádio Web EO. Aí Isso. tem o programa lá gravado. Tá na íntegra. Isso, é. Tá. Tu pode. Inclusive, Então, Vamos É ver. disponibilizado o link, o que eu geralmente Vê eu se tu faço. fotografa bem, se tu é bonita no vídeo, como tu é bonita assim ao vivo e a cores. Não tão bonita quanto a Lúcia Dexheimer, de Areia Leão. eles têm que botar as mulheres em disputa, competição. né? Vou te contar, homem. Quem tu acha mais bonito? Homem, se Eu? não fosse bom, era trágico. Hein, o Cassiano, quem é que é mais bonito? Eu, é. Depende, tem que experimentar. Como diz o mestre Trajano, depois desta, parei. Aí, ó. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.